cliente, ela está no imóvel desde o ano de 2020 não, desculpa, desde 2000, ou seja, fazem ali 20 e poucos anos, né, 24 anos. Nossa, E bastante tempo, hein? Que posse boa, né? isso faz bastante tempo. E quem adquiriu esse imóvel foi a mãe dela através de um contrato de gaveta, certo? Então existe um contrato de gaveta com uma construtora e a mãe dela adquiriu o imóvel através desse contrato de gaveta. Tá. E aí ela entrou no imóvel em 2000. Isso, o contrato de gaveta foi nos anos 90. E em 2000 ela entra no imóvel. E aí o que acontece? Eu perguntei para ela sobre provas e etc. Ela tem a conta de energia no nome dela, a conta de água no nome dela. Como reside há muito tempo, conhece todos os vizinhos que podem fazer ali uma declaração e etc. Até os confrontantes de muita boa vontade com ela. Ela não tem o IPTU no nome dela. Eu entendo que seria muito válido, mas eu já entendi que não é uma prova fundamental, né? Mas não tem o IPTU no nome dela. E aí o que acontece? Minha dúvida é um caso de uso capião? Porque até então eu estava tratando como se fosse super um caso de uso capião e pegando todas as provas, orientando ela dessa forma. Mas agora me veio uma coisa assim, será que é um caso de uso capião mesmo? Ótimo. Porque... Parabéns pelo raciocínio. Eu vejo, doutora, que é um caso de uso capião. Tá? A doutora foi bem, a estratégia está correta. Por quê? Porque nós só fazemos outras ações quando não dá para fazer uso capião. Tem gente, inclusive, na internet falando assim, o uso capião é a última alternativa. Última alternativa, uma ova. Você tem a possibilidade de ir para uma guerra com um tanque de guerra, para que você vai com uma faquinha? Você quer morrer? Né? Você vai com tanque de guerra, né? Então a doutora... Então, porque tem os requisitos, entendeu? Tem sim. Se é uso capião. Tem sim, a doutora foi bem. Inclusive, a cliente tem mais de 20 anos de posse, ou seja, de 36 espécies de uso capião, dá para usar qualquer uma delas, né? Parabéns, a escolha eu vejo que está correta. Posse, mais pacífica, temos nome. A única coisa que talvez a própria internet induziu a erro tem que estar levando para o cartório. Por quê? Cartório tem que ser um mundo perfeito. O tabelião tem que entender do assunto, gostar e fazer a escritura pública. Não fazer por fazer, que é o que muitos fazem, né? E o registrador também não. Eu já fiz vários registros de capião extrajudicial e a documentação do cliente tem que estar perfeita, água, luz, IPTU. Quando o nosso cliente não tem água, luz no nome, não que seja obrigatório, porque não é, a gente consegue provar a posse, né, de outras formas, mas aí compensa fazer judicial, porque a chance de a gente ter sucesso é muito maior, porque a gente vai instruir o processo. Poxa, na dúvida, juíza marca uma audiência de instrução e julgamento para ouvir as partes. Então é muito melhor a gente trabalhar com o uso capião judicial quando o tema é polêmico, contraditório, faltam documentos ou a documentação é confusa. E é o caso da doutora. A doutora mandou bem, escolheu o uso capião, tá certo. Agora é só adequar o procedimento. Vale a pena fazer o quê? Uso capião judicial e pedir uma audiência de instrução e julgamento para apresentar testemunhas, para fortalecer essa prova, para organizar essa prova. Ah, professor Júlio, mas o uso capião judicial é demorado. Mentira. O uso capião judicial tem ações com menos de um ano, várias aqui no escritório no Brasil todo. Aquelas que o cartório é ruim, qualquer ação que bater lá vai enroscar. Ó, saiu uma hoje, você vê, não voltamos de recesso, ó. A data de hoje, tudo certinho, ó. Essa aqui demorou 2 anos, ó. Aqui, ó. Não é muito. 2 anos. Não é muito. Ou seja, parabéns, a doutora fez a escolha correta. É uso capião, sim. Eu faria também. Mas... doutora, aí eu te perguntaria, porque assim, no caso, a gente tem, ela tem um contrato de cessão de direitos. Ela tem um contrato de cessão de direitos de posse. Eu anotei aqui para falar com o doutor. Se muda o cenário. Não muda não. Na verdade, a cessão de direitos possessórios, hereditários, qualquer outro contrato, a gente pode usar como justo título de boa-fé. Então daria para usar o uso capião ordinário. Mas, para que não vamos usar o uso capião ordinário, onde o juíza pode olhar para o documento e eu não reconheço esse documento como justo título? Ou seja, a gente pode arrumar pelo em ovo, né? A gente pode se enforcar nessa corda, né? Então, vamos no mais fácil, vamos sempre no que é mais fácil de ganhar. Já que a cliente tem 20 anos de posse, doutora, não deixe de lado não, trabalha com o uso capião, o extraordinário, do artigo 1238. Extraordinário, essa era uma das minhas dúvidas, qual o procedimento. Ou seja, a doutora pode até juntar esse contrato, né? Mas é diferente. Porque esse contrato juntado é para convencimento, para instruir melhor o processo, esse contrato de gaveta, né? Esse contrato de posse, mas não é um contrato que a doutora vai juntar
como requisito. Como requisito, o juíza pode falar, não, esse contrato está mal feito, perdeu a ação. Então foge do escape ordinário e vai no extraordinário, já que tem posse para isso, pode juntar o contrato, mas junta o contrato a título de convencimento, não como requisito, entendeu, doutora? Entendi. Não é uma exigência. Não é uma exigência, não. Entendi, doutor. Eu até ia aproveitar aqui para adquirir conhecimento mesmo e perguntar para o doutor se na esfera extrajudicial a gente consegue lidar com testemunha. Eu acho que não, né? Teria que ser essas declarações. Tem muita conversa mole, né? Se existe litígio, o cartorário pode marcar uma sessão conciliatória. Isso é um mundo ideal, um mundo de Bob. Você acha que o cartório tem que pagar contas, né? O cartório, ele quer lavar a escritura pública, ganhar o dinheiro dele e pagar as contas. A verdade é essa, ele vai ficar querendo fazer sessão conciliatória. Então, é um mundo que não existe. E não dá para instruir, não tem audiência no cartório, né? Então, nesse caso, compensa fazer, é o correto fazer o uso capião judicial. E aí a doutora faz o quê? Pede audiência de instrução e julgamento. Aí, nesse caso, eu chamo as testemunhas. Chama as testemunhas. Verdade. Entendi. Doutora, e aí nesse uso capião judicial, então, procedimento judicial. Uso capião que nós vamos usar de 36 espécies. Nós vamos usar o 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil do CNJ. Então, 1238, mais enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil do CNJ. Esse uso capião que a doutora vai fazer, não deixe de mencionar também a súmula 237 do Supremo, viu, doutora? Súmula 237. Porque a súmula 237 do Supremo, ela diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa.